E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Guieno. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de cuidadores de idosos, de pessoas com deficiência, e vamos falar do assunto que é extremamente importante, o Estatuto da Pessoa Idosa. Esse estatuto ele é relativamente recente, né? Ele é de 2013, ele já deveria ter sido visto antes, diante da importância, e eu vou te apresentar ele agora, belezinha? Fica comigo aí que eu vou te apresentar a lei. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, pronto. Acho que aqui vocês conseguem me visualizar melhor, certinho? Belezinha? Belezinha. Então, a lei é a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, como eu te falei, né? É uma lei recente, que já deveria ter sido feito antes, mas enfim, estamos com ela aí e ela dá várias providências que são extremamente importantes e que foram um marco em qualidade de vida, que foram um marco em participação social do idoso, né? Em um cuidado, um olhar específico direcionado à pessoa idosa, tá? Então, o que ele fala, o que abrange esse estatuto? A gente vai ler ele, né, artigo por artigo, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, eu vou lendo os artigos e vou te explicando para te conseguir entender, porque ele é muito importante, tá? Então, o que diz? Lá no artigo 1, no primeiro, é instituído o Estatuto do Idoso, que ele é destinado, obviamente, a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, né? O idoso, ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, quer dizer, além dos direitos que são naturais, os direitos que são já os direitos humanos, ele tem alguns direitos a mais, alguns direitos especiais que são previstos nesse estatuto aqui, tá? Então, ele tem os direitos inerentes à pessoa humana, que vai assegurar a ele, então, toda a oportunidade e a facilidade para a preservação da sua saúde física, mental, do seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social e em condições de liberdade e dignidade, ok? No artigo 3, o que diz? É obrigação da família, da comunidade, deixa eu até olhar o horário aqui para não passar, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade, presta atenção nessa palavra prioridade, que eu vou te dizer em que se aplica a prioridade, né? Então, aqui diz que ele tem um atendimento prioritário, eu já vou te dizer quais são essas prioridades, tá? E, obviamente, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, sim, ao trabalho, tá? À cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Inciso 1 aqui, tá? A garantia da prioridade. Lembra que eu te falei que eu ia te explicar o que seria essa prioridade? Então, a prioridade da pessoa idosa, ela se dá no atendimento preferencial e imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços e a população, tá? Então, ele tem um atendimento preferencial, tá? Toda instituição, todo órgão, enfim, todos os locais onde esse idoso estiver participando de alguma forma na comunidade, junto a algum órgão, algum comércio, alguma instituição, ele tem prioridade, tá? Item 2. Ele tem preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, porque as leis, elas são pautadas em políticas públicas. O que são políticas públicas, professora? Políticas públicas, né, são políticas que são organizadas e determinadas, focadas a determinado público, a determinado assunto. Então, os políticos, a legislação, eles se reúnem e vão determinar quais são as ações. Então, as políticas públicas nada mais são do que as ações que o governo pauta, procura, elabora, tá? Para atender determinada demanda específica, certo? Nesse caso, políticas públicas direcionadas ao idoso, o próprio Estatuto da Pessoa Idosa foi uma política pública que foi direcionada pelo governo para que fosse transformada em lei e fosse implantada, certo? Então, os idosos, eles têm essa preferência nessa formulação e nessa execução dessas políticas e ações sociais que são específicas direcionadas ao idoso.
Depois, no item 3, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso, tá? Ele tem também a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação, convívio com as demais gerações. Então, como é que vai se dar essa interação do idoso com as demais gerações? Porque nós temos aí os filhos, nós temos os netos, nós temos os bisnetos. Então, o governo ele tem que se preocupar com políticas públicas, com ações que vão integrar esse idoso na sociedade, principalmente com as demais gerações. O que a gente observa? Nós observamos que essa geração atual é uma geração muito high-tech, né? O que hoje se tem que, por exemplo, 60 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, menos, que 20 anos atrás não se tinha. Não se tinha internet, não se tinha o celular, né? Então, um grande diferencial hoje, um divisor de águas entre as gerações, o que criou um abismo entre as gerações foi justamente a internet e a tecnologia. Então, as pessoas de mais idade, as pessoas idosas, elas têm dificuldade em lidar com essa nova geração, porque essa geração ela está muito ligada, né, a informações, a internet, a tecnologia, e se criou um abismo. Então, como é que eu vou pensar ações? Como é que eu vou pensar uma maneira de interagir, de trazer esse idoso para a realidade, para essa geração? Como é que eu vou diminuir esse abismo que acontece entre as gerações? Então, criando essas políticas, essas ações justamente voltadas para esse fim, tá? Isso é pensado no Estatuto do Idoso, tá? 4, ali, tá errado, é 5, tá, gente? Capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços ao idoso. O que quer dizer isso? Nós estamos aqui pensando na educação continuada. Tá? Então, as pessoas que trabalham com as pessoas idosas, elas têm que estar em capacitação continuada, elas têm que estar se atualizando. Por si só, o setor da área da saúde já é um setor que ele demanda atualizações constantes. Porque todo dia tem tecnologia nova, todo dia tem artigos novos, informações novas, a tecnologia vai evoluindo, né? A saúde vai apresentando novas patologias, novas curas, novos tratamentos. Então, quem é da área da saúde, obrigatoriamente, sabe do que eu estou falando, tem que estar constantemente se capacitando para se preparar para a área do trabalho, principalmente, né, no segmento da área da saúde. Bom, sendo assim, não pode ser diferente com os profissionais que trabalham com os idosos. Os profissionais que trabalham com os idosos têm que constantemente estar buscando novas informações. O que tem de atualidade? O que tem de novidade? Qual é a evolução das doenças? O que se sabe a respeito do Alzheimer? O que se sabe a respeito da demência? O que se sabe em relação a comorbidades, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão? Quais são as diretrizes novas? Quais são as novidades? E como é que eu vou aplicar isso ao meu público idoso? Então, essas pessoas elas têm por obrigação estar constantemente buscando essa capacitação continuada para atender o idoso da melhor maneira possível, certo? Outro, a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social dos locais. Então, esse idoso, primeiro, ele tem prioridade, né? Ele tem que ter o acesso à unidade básica de saúde. Eu não sei se na tua região tem estratégia de saúde da família, se ele tem agente comunitário. Se tiver o agente comunitário, ele tem a obrigação de pelo menos uma vez por mês visitar as pessoas idosas, então acima de 60 anos, o agente comunitário de saúde, ele tem que visitar essas pessoas obrigatoriamente, tá? É uma prioridade. Se não tem estratégia de saúde da família, se não tem o agente comunitário da saúde, ele tem um acesso garantido prioritário nas unidades básicas de saúde e serviços sociais locais, né? Artigo 4. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência. O que é negligência? Tu te lembra o que eu te falei? O que era negligência? Negligência é tu saber o que tem que fazer e não fazer. A partir do momento que tu sabe o que tu tem que fazer, a maneira que tu tem que cuidar, as demandas, por exemplo, de alimentação de idoso, e tu não observa, e tu não preza pela saúde dele, pela alimentação adequada, tu sabe o que tu tem que fazer e tu não tá fazendo. Isso é negligência, tá? Então, ele não pode ser, em hipótese alguma, objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação. Ai, porque é velho, não pode dirigir, né? A gente vê muito isso no trânsito. Ai, o que esses velhos querem dirigindo? Gente, pelo amor de Deus.
todos nós vamos envelhecer. Não sejamos preconceituosos, certo? Então, não pode ser objeto de negligência, de discriminação, violência, jamais, de forma alguma, que, aliás, nenhuma pessoa deve ser objeto de violência, o que dirá um idoso, né? E eu acredito que o idoso nesse patamar está na mesma linha de preocupação e cuidado que uma criança. Eu acredito que a violação de um idoso é tão grave quanto a de uma criança, tá? Ele não pode ser vítima de crueldade, de opressão, né? E todo atentado aos seus direitos por ação ou por omissão será punido da forma da lei, tá? Então, no primeiro inciso diz o seguinte, que é dever de todos prevenir a ameaça ou a violação dos direitos do idoso. A partir do momento que tu tem o conhecimento, que tu tem essas informações, tu tem por obrigação zelar por esses direitos aqui, certo? Segundo, as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por elas adotada, tá? Então, as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção as outras decorrentes dos mesmos princípios adotados por ela. Artigo 5. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei, tá? Se eu não observar, se eu não seguir a lei, eu vou estar sujeita às penalidades que são cabíveis. No artigo 6º, todo cidadão tem dever, todo cidadão ele tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa lei que tenha testemunhado ou que tenha tido conhecimento. Vocês têm por obrigação não só com o idoso, tá? Com qualquer ser humano. É uma questão de moral e é uma questão de ética. A partir do momento que tu testemunhou ou que tu soube, tu, né, tomou conhecimento de alguma violação dessa lei, tu tem por obrigação comunicar às autoridades competentes, que eu vou te passar depois quais são, beleza? Segue aí. No artigo 7, os conselhos nacionais, estaduais do Distrito Federal e municipais de idosos, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nessa lei, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho o Conselho Nacional, eu tenho o Conselho Estadual, né? Tenho o Conselho do Distrito Federal e tenho o Conselho Municipal. Procura aí na tua cidade, vai lá na prefeitura e procura o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso vai te dar todas as orientações, todos os cuidados, tá? Inclusive, ele vai te aportar e vai te orientar em relação a denúncias da inobservância de qualquer item que se referir a essa lei, tá? Então, a tua primeira referência vai ser o Conselho do Idoso. Procura o Conselho do Idoso aí do teu município, tira todas as tuas dúvidas e informações, e ele é um órgão responsável também pelo qual eu vou realizar as denúncias que forem pertinentes a qualquer uma violação do direito do idoso. Belezinha? Vamos lá. Artigo 8. O envelhecimento, cara, gente, o envelhecimento, ele é um direito personalíssimo. E a sua proteção, um direito social, tá? É um direito que eu tenho de envelhecer. E é um direito social ele ser protegido, tá? Nos termos dessa lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, vejam bem. Antes de eu terminar a leitura, a obrigação do Estado não tira a obrigação da família e da sociedade. De novo, a obrigação do Estado não tira a obrigação da família e da sociedade, tá? Garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, né? Mediante a efetivação de políticas sociais, públicas que permitam o envelhecimento saudável em condições de dignidade. Certo? Ainda, artigo 10, né? Nós estamos falando do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Por incrível que pareça, a professora, eu tenho que vir aqui e falar do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da pessoa idosa. Infelizmente, é necessário. Não era para ser, mas se existe estatuto é porque esses direitos em algum momento foram violados, tá? No artigo 10, no inciso 1º, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Vamos falar agora da liberdade do idoso. O que se refere? Mas ele é um idoso. Se ele tem as faculdades mentais, ele tem vários direitos, tá? Ele tem todo o estatuto, ele tem todo um direito que eu vou te pautar agora. Primeiro, em relação à liberdade, o que ele tem? Ele tem o direito
de ir e vir e estar em ruas, logradouros, espaços comunitários, né? Ressalvando, claro, obviamente, as restrições legais. Tu não pode deixar um idoso trancado em casa. Ele tem o direito de ir e vir. E a partir do momento que tu tranca esse idoso em casa e priva que ele saia na rua, que ele ande, que ele venha, claro, né? Se ele não tem nenhum tipo de limitação, se ele tem o seu, né, o seu juízo mental preservado, né? Se ele tem uma condição física adequada, ele tem direito de ir e ouvir. Tá, professora, mas e se ele não tem, por exemplo, uma saúde, se ele não tem uma capacidade física adequada, se ele tem alguma limitação? Ou se ele tem alguma limitação, mesmo assim é garantido o direito de ir e vir, né? Seja com muleta, seja com andador, seja com cadeira de rodas. O fato de um idoso não conseguir, não ter a mobilidade que tu tem, não conseguir andar adequadamente, não deve ser um empecilho para que esse idoso tenha o direito de ir e vir, tá? Então o cuidador, o familiar, ele pode e deve levar esse idoso, né, na rua, na comunidade, no passeio, no mercado, mesmo com as limitações. Para isso nós temos aí instrumentos que vão auxiliar ele a deambular, a caminhar, né? Como eu falei para vocês, a gente tem as muletas, a gente tem o andador, a gente tem a cadeira de rodas, isso não deve ser um pretexto, tá? Segundo, ele tem a liberdade, ele tem o direito de se expressar, tá? A opinião, ele tem direito de se expressar, de falar o que pensa, de ter a sua opinião, o seu ponto de vista como qualquer outra pessoa. Ele é uma pessoa, só que ele é uma pessoa idosa. Se tu tem direito, todos os teus direitos se estendem a uma pessoa idosa também, tá? E outra coisa que é muito importante, tudo é muito importante, ele tem o direito à sua liberdade de crença e culto religioso. Ele tem o direito de ter o seu culto, a sua religião, praticar as suas orações, e ele não deve ser intimidado, coagido, discriminado em relação a esse assunto, tá? Ainda, ele tem direito a praticar esportes, a se divertir, a participar na vida familiar, nada de isolar o idoso, ele tem direito à participação da família e da comunidade, ele tem direito a participar na vida política, tá, na forma da lei, obviamente. Ele tem o direito também, a faculdade, o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação, tá bom? Depois, ainda, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia. Tu lembra da autonomia que nós já falamos na outra aula? O que é autonomia? O direito de decidir por si. Ele tem esse direito de decidir por si, tá? O que mais? De ter os seus valores, de ter as suas ideias, de ter as suas crenças, de ter os seus espaços e os seus objetos pessoais. Tá? O que mais? No inciso 3. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano. É minha obrigação, é tua obrigação, é obrigação de todo mundo zelar, cuidar do idoso. É tão estranho para mim ter que vir aqui e ler isso em forma de lei. Porque se houvesse honra, respeito, empatia, bom senso, esses tópicos não precisariam ser escritos, né? Mas infelizmente, se forem escritos, é porque em algum momento não foram observados. Isso me preocupa na humanidade. A partir do momento que eu sou um ser humano, eu tenho que aprender a ser humano. E eu tenho que tratar as pessoas com humanidade, né? Com humanização. Então, eu tenho por obrigação zelar pela dignidade do idoso, colocá-lo a salvo e protegê-lo do tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, certo? O que mais? Vamos ver a hora aqui. Dos alimentos. Aqui no artigo 14, tá? Diz o seguinte: se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe seu poder público esse provimento no âmbito da assistente social. Então, vocês vão procurar ali o CRAS, vão procurar uma unidade básica de saúde que é referência, eles vão encaminhar o idoso para a rede social, tá? Para que seja solicitado benefícios que esse idoso tem direito, inclusive de alimentos. Então, se o idoso está passando necessidade ou está passando fome, a família, o cuidador, o vizinho, ele tem direito de buscar
esse auxílio junto ao governo, porque é um direito garantido aqui no Estatuto do Idoso, certo? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, o capítulo 4 do direito à saúde a gente vai falar do próximo vídeo, tá bom, galerinha? Beijo no coração, até daqui a pouquinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail, vocês podem deixar nos comentários, tá? Que eu vou estar te respondendo, certo? Então, beijo, beijo. Até mais, até a próxima. Fui!